Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com grandes novidades, meu amigo. Emerson Rodrigues não será mais jogador do Vasco, o jogador está de saída do nosso clube. Vamos falar da saída desse jogador, vamos falar também aqui da contratação que o Vasco deverá fechar nessa semana. Também vamos falar aqui da situação no Campeonato Carioca, que complicou bastante, o Vasco vai ter que vencer um bom número de jogos para se classificar às semifinais. Também vamos falar aqui de outros jogadores que podem deixar o Vasco em breve. Muita coisa no vídeo de hoje, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Bom, pessoal, após o empate ontem por 1-1 contra o Boa Vista, o Vasco terminou a terceira rodada da Taça Guanabara na nona colocação com apenas 3 pontos conquistados. O Vasco conquistou 3 empates nas 3 rodadas iniciais do Campeonato Carioca e para se garantir a semifinal do Campeonato Carioca, a situação ficou muito complicada. O Vasco terá que vencer 6 dos próximos 8 jogos. Vale ressaltar que desses 8 jogos, o Vasco tem 3 clássicos, ou seja, terá que ser obrigado a vencer clássicos para se classificar aí às semifinais do Campeonato Carioca, né? A situação é bem complicada aí para o Vasco. O Vasco jogou muito mal nesses 3 jogos, jogadores fraquíssimos que vestem a nossa camisa sendo utilizados aí nessas rodadas iniciais e devido a esse péssimo desempenho, o Vasco já decidiu que o volante Zé Gabriel, De Luca e Serginho não irão permanecer no clube. E segundo o Globoesporte.com, após receber essas oportunidades e não mostrarem seu potencial, os jogadores deverão sair do Vasco, não deverão ser mais utilizados, já que a partir da próxima quinta-feira, o elenco principal já irá fazer a sua estreia no Campeonato Carioca contra o Madureira, lá na Arena da Amazônia em Manaus, e vamos ter nossos principais jogadores. E esses atletas aí da base, misturados com esses jogadores que voltaram de empréstimo, não deverão ser mais utilizados pelo Vasco nesse Campeonato Carioca, né? A menos que exista algum tipo de lesão e o Vasco tenha que recorrer a um desses jogadores. Mas o prognóstico é que esses atletas não sejam mais utilizados. Zé Gabriel, De Luca e Serginho estão fora dos planos e deverão deixar o Vasco em breve, caso de proposta de algum outro clube aí da Série A, Série B ou até mesmo da Série C. Vale ressaltar que dias atrás o Serginho recusou uma proposta da Turquia para permanecer no Vasco. Acho que o jogador entendeu que tinha capacidade de jogar no Vasco ainda, né? Mas isso ficou nítido nos últimos jogos, que ele não tem a mínima condição de ser atleta do Vasco. Zé Gabriel e De Luca nem se fala, né, cara? O Serginho ainda tentou, né? Correu ali alguns jogos, mas é muito fraquinho, né, mano? Não tem a mínima condição de continuar vestindo a nossa camisa. Além desses caras, outros jogadores têm que deixar o Vasco com urgência. Com urgência. Tem que rescindir agora o contrato desses jogadores, cara. Souza não tem a condição nenhuma mais de ser jogador do Vasco. Foi até razoável no jogo contra o Bangu, foi considerado um dos melhores jogadores da partida. Mas no jogo seguinte, onde ele foi um pouco mais exigido, ele já foi muito mal. Entregou a paçoca literalmente pro Bangu. O Vasco tomou gol do Zé Vitor, meu amigo. Tá de sacanagem. O Vasco tomou gol do Zé Vitor. Falha do Souza, uma falha grotesca. Uma partida tenebrosa dele como zagueiro. Não tem mais condição esse cara ser jogador do Vasco. Tem que rescindir agora o contrato dele. Esforza. Tá de sacanagem com o torcedor, cara. É um jogador extremamente fraco. Extremamente fraco. Não tem condição o torcedor defender esse jogador no Vasco. Esse jogador é fraquíssimo. Ontem você vê ele em campo, cara. Me deu nojo ver a cara desse jogador com a camisa do Vasco ontem. O cara errou passe de 1 metro. É um absurdo. E ele foi contratado por ter um bom passe, né? E até agora uma das piores contratações da nossa história, juntamente com o próximo que eu quero que saia do Vasco, que é o Jean Davi, cara. O Jean Davi, sem dúvida nenhuma, é o pior jogador que já pisou no Vasco. É o pior jogador que existe, que já vestiu a camisa do Vasco. O Vasco investiu 10 milhões nesse jogador, cara. É um absurdo. É terrível você ver um cara desse em campo, vestindo a camisa do Vasco, sendo titular. Um absurdo, é quase um crime com um torcedor vascaíno você ver um jogador desse vestindo a nossa camisa. Falta peito para essa diretoria do Vasco para mandar embora esses caras. A dívida que você fizer rescindindo um contrato desses caras é para corrigir o erro que você fez ao contratá-lo, ao contratar Souza, ao contratar Jean Davi, ao contratar aí outros jogadores, Maxime Domingues, a contratar outros jogadores fracos que estão vestindo a nossa camisa. Tem que deixar o Vasco agora. Não tem a mínima condição esse Jean Davi vestir mais a camisa do Vasco nos próximos jogos. Um absurdo esse cara estar no Vasco ainda. Tinha que ter saído no final do ano passado. E o torcedor está totalmente revoltado com essas péssimas atuações, essas atuações fracas desse elenco. Ah, mas o Vasco voltou depois desses times aí menores do Campeonato Carioca, eu sei, mas o Vasco tem mais qualidade que esses caras. Os jogadores reservas do Vasco têm que ser capazes de vencer o Boa Vista, de vencer o Bangu em São Januário e de vencer o Nova Iguaçu em São Januário. E esses jogadores reservas do Vasco não conseguiram isso.
Infelizmente, essa é a nossa situação e o elenco do Vasco aí pro Campeonato Brasileiro preocupa, porque esses caras são os reservas e quando tiver lesão, esses caras vão jogar. Infelizmente, esse é o nosso cenário. Se não contratar para reforçar o banco também, a situação vai ficar bem complicada durante a temporada, porque temos vários jogadores veteranos no elenco principal, no elenco titular do Vasco. Esses caras não irão jogar todos os jogos na temporada e o Vasco vem dando sopa pro azar, né? Para ter que utilizar aí, quem sabe, esses jogadores no Campeonato Brasileiro, né? Deixa aí nos comentários o que você achou dessas 3 rodadas iniciais do Vasco com esses jogadores fracos. E, na minha opinião, tem que fazer esse limpa urgente. Não dá mais para esses caras vestirem a nossa camisa. Bom, certeza mesmo que quem está fora do Vasco é o atacante Emerson Rodrigues, que inclusive já se despediu dos companheiros de Vasco. O jogador rescindiu seu contrato para acertar aí com o Ludogorets da Bulgária. O jogador está de saída do clube. O Vasco não contava mais com o atacante e devolveu ele ao Inter Miami, que aceitou a devolução para emprestar o jogador novamente, dessa vez aí para o clube búlgaro. Vai se juntar lá o Juan Cruz, que passou pelo Vasco também, né? Que saiu do Vasco, o Ludogorets. Esse clube búlgaro gosta de olhar aqui bem aqui para o nosso time, né? Além desses jogadores aí, também tem o Eric Marcos, que passou pelo Vasco, que também está atuando lá nesse mesmo time, né? O Vasco vai economizar cerca de 1,5 milhão com a saída desse jogador. Quanto a salários, né? O Vasco teria que pagar os salários dele até o meio desse ano, quando ele tinha contrato aí vigente com o clube. E agora está de saída do Vasco, não seria aproveitado, mesmo se continuasse. Já não vinha sendo no final da temporada passada, né? O Vasco não vinha utilizando ele, o Felipe Maestro não deu nenhuma oportunidade para o Emerson Rodrigues nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, por entender que o jogador não tinha capacidade de vestir a camisa do Vasco e também por ele ter tido problemas extra-campo que levaram até mesmo a faltar treinamentos no Vasco, né? Agora o jogador está fora do nosso clube, vai lá para a Bulgária, né? Esperamos que o Jean Davi seja o próximo, Souza e outros nomes aí, Juan Esforza, esses caras não têm condição mais de estar no nosso clube. Bom, e além da saída desses jogadores, também essa semana devemos ter a contratação aí do Lloyd Augusto, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa. Ele confirmou que essa semana o Vasco deverá avançar na negociação, o jogador deverá ser contratado em breve pelo Vasco. O jogador angolano está atuando lá no futebol da Turquia, no Alanyaspor, deverá ser novo reforço do Vasco aí para a ponta. Esse jogador vem sendo bem avaliado pelo Vasco e o Vasco deverá contratá-lo. O jogador de 24 anos tem passagem pela base do Sport Lisboa, também passou por outros clubes menores lá em Portugal, até chegar no Alanyaspor na temporada de 2023-2024, onde fez 27 jogos, 3 gols e 2 assistências. Nessa atual temporada europeia, 2024-2025, o jogador fez 17 jogos, 1 gol apenas e 4 assistências. É um jogador aí que atua pela ponta e vai ter, sem dúvida nenhuma, grande chance da sua carreira aí vindo jogar no Vasco, né? Não faço ideia como que é o futebol desse jogador, como eu venho falando aqui nos vídeos, né? Se você for olhar os highlights desse atleta, você vai ver que ele é o novo Cristiano Ronaldo. Não gosto de confiar nesses melhores momentos de jogador, porque eu gosto sempre de dar o exemplo do Jean Davi, cara. Se você olhar os melhores momentos do Jean Davi atuando no México, na seleção chilena, você vai achar que ele é o Messi chileno, que vai ser um jogador estrondoso, que vai ser jogador de Real Madrid, de Barcelona. Quando você vê ele vestindo a camisa do Vasco, você falta chorar, né, cara? É lamentável você ver um jogador desse vestindo a nossa camisa, né? E por isso que eu não gosto de assistir esses highlights, esses melhores momentos de jogadores, porque isso engana bastante, né? Além dessa situação do Lloyd Augusto, o Vasco também espera avançar com o Brian Rodrigues, que jogou no último jogo aí do América contra o Inter Miami, inclusive eu assisti esse jogo. Ele é um ponteiro esquerdo, cara, atua literalmente pela ponta esquerda. O Vasco vai pensando em contratar ele para atuar como ponta direita, talvez ali como um falso 9, reserva do Verratti, vai dar errado. Ele joga mais pela ponta esquerda, ficou nítido isso para mim no jogo. Foi o único jogo que eu pude assistir inteiro e avaliar melhor o jogador, por mais que ele não tenha jogado o jogo inteiro, mas eu consegui ver muitos minutos do atleta, achei um jogador muito interessante, um jogador que chegaria para ser titular incontestável do nosso ataque, né? Vamos aguardar que tenha um desfecho positivo para o Vasco. Deixe nos comentários o que você acha do Lloyd Augusto, que será reforço do Vasco. Em breve o Vasco deverá acertar essa contratação nos próximos dias, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa. E também aí o Brian Rodrigues segue na mira do Vasco. O Vasco segue negociando, contratou um escritório de advocacia para tentar analisar melhor o caso do atleta lá no México, para conseguir trazer ele para o Vasco, né? Torcemos que dê muito certo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais ter assistido até o final. Tamo junto. E é nóis.